Meu nome é Tara Jones. Tenho 34 anos. Na véspera de Natal, na frente das duas famílias, minha irmã mais nova se levantou, colocou uma mão sobre a barriga e anunciou que estava esperando um filho do meu marido. Depois, ela olhou diretamente para mim e disse: ele finalmente escolheu uma mulher que pode dar a ele uma família de verdade. Algumas de nós nunca nasceram para isso. Minha mãe continuou comendo. Meu pai foi até o armário, pegou meu casaco e segurou aberto, como se eu já tivesse ido embora. Eu não chorei. Não levantei a voz. Coloquei meu copo na mesa, peguei meu celular e disse: antes de eu ir embora, vamos ouvir a mensagem que ele me mandou hoje de manhã, às 8h12. Beta atravessou a sala em 2 passos e bateu na minha mão com tanta força que o celular caiu no chão e a tela rachou. Eles acharam que aquela seria a última cena daquela noite. Eles não faziam ideia do que eu já tinha guardado, nem de quantos anos das escolhas silenciosas deles estavam prestes a ter consequências. Se você já foi abandonado em público pelas pessoas que deveriam proteger você, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está ouvindo e que horas são aí. Eu leio todos. Curta e se inscreva se quiser descobrir o que já estava naquele celular. Para entender aquela mensagem, preciso levar você de volta. Não para aquela noite, mas para os anos antes dela, quando eu ainda acreditava que ser a pessoa confiável significava ser amada. Conheci Nolan Whittaker em 2014, em um curso de especialização sobre investigação de fraudes. Ele trabalhava com finanças. Eu estava estudando para me tornar contadora forense, o que basicamente significa que eu era paga para encontrar a mentira escondida dentro de uma planilha. Naquela época, ele gostava disso em mim. Ele costumava dizer que eu conseguia perceber quando um número estava respirando errado. Nós nos casamos no verão de 2016. Eu mantive meu sobrenome, Jones, e ninguém da minha família perguntou o motivo. Eles simplesmente presumiram que eu sempre seria difícil, um pouco diferente, a que ficava separada de todos. Os primeiros anos foram tranquilos e bons, ou pelo menos bons o bastante. Nós alugamos uma pequena casa em Bexley, no lado leste de Columbus, com uma varanda torta e uma cozinha que ficou com o cheiro de cigarro do antigo dono por um ano inteiro. Nolan cuidava das nossas contas. Eu cuidava das crises de todo mundo. Existe uma versão de mim que quero que você conheça antes de tudo ficar feio. Uma mulher que chegava cedo, que guardava recibos por costume, que pagou pelo próprio casamento porque era mais fácil do que pedir ajuda. No começo, Nolan e eu éramos uma boa equipe. Ou pelo menos eu achava que éramos. Ele levava café para mim à meia-noite quando eu estava enterrada em um caso. Eu acalmava ele quando algum cliente não pagava a empresa dele. Nós dividíamos o mundo de uma forma simples. Ele era o tipo de pessoa que se dava bem em qualquer lugar. Eu era a pessoa que lia as letras pequenas. É estranho olhar para trás e perceber que exatamente a coisa que fazia nosso relacionamento funcionar foi a mesma coisa que tornou fácil me apagar. Uma mulher que lê as letras pequenas é um problema quando alguém planeja esconder algo nelas. Nolan e eu queríamos ter filhos. Tentamos por muito tempo. Mas não aconteceu. E depois de tanta esperança e tanta decepção, eu aceitei, de certa forma, o formato que minha vida tinha tomado. Eu preenchi minha vida com o trabalho que eu fazia bem, com uma avó que me amava e com um jardim que voltava a florescer toda primavera. Parei de tentar explicar isso para as pessoas. Minha mãe explicava por mim mesmo assim, daquele jeito calmo dela que sempre machucava. Ela dizia para os parentes que Tara tinha escolhido a carreira, que Tara nunca tinha sido realmente do tipo maternal, como se meu próprio corpo tivesse sido uma escolha minha. O que eu não sabia era que uma ferida com a qual você aprendeu a conviver ainda pode ser usada como arma, se alguém da sua própria família tiver paciência suficiente para esperar o momento certo e o lugar certo. Minha irmã estava esperando por esse momento há anos. Ela encontrou esse momento na véspera de Natal. Meu pai, Warren, construiu a Cardinal Voldworks com as próprias mãos. Móveis planejados, uma boa reputação em 3 condados, uma oficina que cheirava a serragem e verniz durante toda a minha infância. Hoje ele tem 66 anos. Ele acredita em algumas coisas simples, e a que ele mais fala em voz alta é: uma família mantém aquilo que constrói dentro do sangue. Eu costumava achar que isso era apenas algo que homens mais velhos diziam. Em 2019, a empresa quase faliu. Um grande contrato caiu.
Um fornecedor desistiu. E meu pai ficou sentado na mesa da cozinha, parecendo mais velho do que eu já tinha visto. Eu tinha $86.000 guardados. Todo o meu dinheiro. Eu mesma fiz a transferência e imprimi o comprovante, porque imprimir comprovantes é o tipo de coisa que eu faço. Vamos oficializar tudo quando as coisas se estabilizarem, meu pai me disse. Ele queria dizer uma sociedade. Ele queria dizer que eu teria uma participação de verdade. Mas nunca aconteceu. O dinheiro manteve as portas abertas, a promessa desapareceu aos poucos, e eu deixei passar, porque é isso que filhas responsáveis fazem. Minha irmã, Beta, é 4 anos mais nova que eu e nunca precisou ser responsável por nada. Quando ela gastava mais dinheiro do que tinha na conta, alguém resolvia. Quando ela batia o carro e perdia o veículo, alguém comprava outro. Ela começou a trabalhar na Cardinal, cuidando do marketing e tirando fotos das cozinhas prontas. E todos tratavam aquilo como se ela tivesse feito algo extraordinário. Existe uma foto da família na parede da casa dos meus pais de muitos anos atrás. Beta está no centro. Eu estou na ponta. E existe um espaço vazio do outro lado, um lugar onde minha tia Fern costumava ficar. Um nome que ninguém naquela casa fala em voz alta. Durante anos, eu não pensei naquele espaço. Mas depois eu pensaria. Nolan também começou a ajudar na empresa, cuidando dos livros e da parte de vendas. Meu pai adorava isso. Ele batia no ombro de Nolan e chamava ele de família. A mim, ele chamava de nossa contadora. Eu dizia para mim mesma que era carinho, apenas um jeito desajeitado de demonstrar. Eu disse muitas coisas para tentar acreditar. Eu lembro de um jantar de domingo, talvez 2 anos antes de tudo isso acontecer. Beta chegou atrasada com um portfólio de fotos de cozinhas que ela tinha tirado para o site da empresa. Meu pai passou cada foto pela mesa como se estivesse mostrando um neto. Quando chegou minha vez, eu disse que a iluminação estava linda, porque realmente estava. E Beta respondeu. Você saberia. Você percebe tudo. E aquilo ficou preso em mim como uma farpa, do mesmo jeito que os elogios dela sempre ficavam. Naquela mesma noite, eu vi Nolan se inclinar por cima do ombro dela para olhar a tela. Os dois estavam rindo de uma legenda. E eu senti um pequeno desconforto, algo comum, que ignorei em meio segundo. Eu era boa em ignorar as coisas. Eu tinha anos de prática. Mais tarde, eu voltaria àquela risada na minha memória e entenderia que algumas traições não chegam fazendo barulho. Elas apenas sentam à mesma mesa que você, passam a batata para você por muito tempo e fingem que está tudo normal. Nolan e meu pai começaram a conversar cada vez mais quando eu não estava por perto. Números, eles diziam quando eu perguntava. Apenas números da loja. Eu era contadora forense, casada com uma família cujas próprias finanças eu era mantida longe de forma educada e constante. Eu deveria ter achado isso mais estranho do que achei. Mas você não investiga as pessoas que ama. Esse era exatamente o erro com o qual eles estavam contando. A noite que mais lembro de antes de tudo começar não foi nada dramática. Era minha mãe, Nadine, secando uma louça na pia e dizendo que eu não precisava ir visitá-los tantas vezes. Você sempre foi tão independente, Tara, ela disse. Você nunca precisou da gente. Ela falou como se fosse um elogio. Demorei muito tempo para entender que aquilo era uma porta se fechando. Era esse o chão onde eu estava pisando. Eu achava que era firme. Eu não sabia que meu pai já estava cavando por baixo dele. A pessoa que viu tudo acontecendo antes de todos foi minha avó. Todos a chamavam de vó Opal. Ela era mãe do meu pai e a única pessoa daquela família que sempre me enxergou como uma pessoa completa, e não como alguém útil para alguma coisa. A casa dela ficava na Rosewood Lane, uma casa antiga de madeira com grandes beirais e um jardim nos fundos que nós duas plantamos juntas durante 20 verões. No começo de 2025, ela começou a perder as forças, e eu era quem dirigia até a casa dela a cada poucos dias com sopa que ela nem comia e histórias que ela ainda queria ouvir. Em fevereiro, antes de ficar fraca demais, ela fez algo simples, mas planejado. Ela assinou um documento de transferência após a morte deixando a casa para mim, e registrou tudo no condado para que fosse uma lei, não apenas uma vontade. Ela não contou para a família. Ela contou para mim.
A casa é sua, Tara, ela disse certa tarde, com a mão cheirando aos sachês de cedro que ela guardava em todas as gavetas. Eu assinei e registrei tudo para que ninguém precise discutir depois. Então ela apontou um dedo para a lareira, para uma pequena caixa de madeira que ela mesma tinha feito na oficina do meu pai, de nogueira com dobradiças de metal. Está tudo dentro da caixa, ela disse. Dentro daquela caixa estavam o documento original e uma carta escrita com a letra inclinada dela. Eu não li com atenção naquela época. Eu estava ocupada demais cuidando dos remédios dela e do calendário do hospital que ficava preso na geladeira, aquele com as datas marcadas em azul. No começo da carta, a letra dela dizia: Você foi a pessoa que ficou. Agora este é o seu teto. Eu dobrei a carta novamente. Achei que teria tempo. Perto do fim, ela começou a falar de um jeito que nunca tinha falado antes. Uma noite, ela segurou meu pulso e disse: Observe como seu pai vai sofrer por mim. Ele vai ser muito organizado com isso. Eu achei que fosse por causa dos remédios. Mas não era. Ela conhecia o filho há 66 anos. Ela sabia exatamente o que ele faria com a morte dela. Uma vez, ela me perguntou se eu era feliz com Nolan. Eu disse que sim, automaticamente, como você costuma fazer. Ela segurou meu olhar por um segundo a mais e depois deixou o assunto para lá. Pensei nisso centenas de vezes desde então. Ela viu mais de uma cama de hospital do que eu vi de dentro do meu próprio casamento. Essa é a questão de ser a pessoa responsável. Você fica tão ocupado segurando todo mundo que para de verificar se o chão debaixo dos seus pés é realmente firme. Ela morreu no dia 12 de março de 2025. Pela lei, naquele momento, a casa na Rosewood Lane passou a ser minha. No funeral, meu pai assumiu o controle. Ele fazia isso com a tristeza da mesma forma que alguns homens fazem com a raiva. Deixa a papelada comigo, ele me disse, colocando a mão quente nas minhas costas. Você já fez o bastante. Eu estava tão aliviada por poder simplesmente sentir a tristeza que disse sim. Eu vi ele colocar as chaves da casa da minha avó no bolso do casaco, como se elas pertencessem a ele. Entregar aquela papelada para ele foi o maior erro que eu cometeria durante meses. Alguns dias depois do funeral, passei pela casa da Rosewood Lane. A caixa de madeira entalhada tinha sumido da lareira. Eu disse a mim mesma que alguém tinha colocado em um lugar seguro. Durante o resto daquele ano, eu sofri, trabalhei e não olhei com atenção para minha própria família. Era exatamente esse o plano deles. E quase deu certo. Até chegar a véspera de Natal. O anúncio. E meu pai segurando meu casaco aberto com as próprias mãos. Na manhã seguinte, eu me obriguei a ouvir o correio de voz novamente. Ele tinha chegado às 8h12, algumas horas antes da festa, do número de Nolan. Eu tinha visto a mensagem naquela manhã e achei que fosse alguma coisa sobre a viagem. Casais ligam um para o outro. Você não fica analisando. Mas, sentada sozinha na cozinha na manhã de Natal, com o café esfriando, eu apertei para ouvir. E alguma coisa naquela mensagem não combinava comigo. A voz dele estava calorosa. Esse foi o primeiro sinal errado. Calorosa de um jeito que ele não era comigo há muito tempo. E as palavras não eram para mim. Quando estiver assinado, estaremos livres. Ele disse isso em voz baixa e tranquila. E havia um nós naquela frase do qual eu não fazia parte. Não havia nenhum Tara naquela mensagem. Eu ouvi mais 3 vezes. E, a cada vez, parecia que o chão ficava um pouco mais instável. Eu não confrontei ninguém. Peguei meu carro. Dirigi até a Rosewood Lane. A casa da minha avó. Minha casa. E havia um caminhão de trabalhadores na entrada, uma caçamba no jardim. Homens estavam retirando os armários da cozinha que meu pai tinha construído. Ninguém tinha me perguntado nada. Eu fiquei parada na calçada enquanto um homem com uma jaqueta calharte limpava as mãos e dizia: Você está procurando os donos? O casal mais jovem, Bethan e Nolan. Na porta da frente estava preso com fita um contrato de pagamento inicial da reforma, no valor de $9.300, datado de outubro. 2 meses antes de Bethan se levantar naquela festa e fingir que aquilo era uma novidade.
Pela janela da frente, eu conseguia ver um celular em um tripé e o casaco de Beta jogado sobre uma cadeira. Ela estava fotografando o lugar, preparando tudo, tomando posse dele imagem por imagem. O construtor estava me observando agora, percebendo que havia algo errado. Você é da família? Ele perguntou com cuidado. Eu disse que era neta de Opal. Ele ficou mais gentil, como homens decentes costumam ficar diante da dor de alguém. Sinto muito, ele disse. É uma casa bonita. O casal tinha dito a ele que tinha herdado a casa. Eles queriam modernizá-la. Herdaram? Eu perguntei tentando manter a calma. Quando eles contrataram você? Assinaram o orçamento no outono, ele respondeu. Em outubro, eu acho. Estamos esperando alguns materiais. Outubro. 2 meses inteiros antes de Beta ficar de pé naquela mesa de Natal e fazer aquele anúncio como se fosse uma grande surpresa. Eu agradeci e voltei para o carro. Sentei no banco com as mãos no volante, sem ligar o carro. Eu queria dizer que senti raiva. Mas o que eu senti foi algo mais frio e mais útil. Foi a mesma sensação que tenho no trabalho quando um número para de fazer sentido. Se a casa agora era deles, então em algum lugar existia um documento dizendo isso. E documentos, diferente das pessoas, não conseguem olhar nos seus olhos e mentir. Uma parte de mim queria ligar para Nolan naquele momento, gritar o endereço no telefone e exigir uma explicação. Mas eu não fiz isso. Eu já tinha visto muitas entrevistas darem errado para saber que, no momento em que você mostra suas cartas, a pessoa começa a tentar controlar você. Fosse o que fosse aquilo, eu queria tudo registrado antes de dar a alguém a chance de criar uma história. Então fiz a coisa mais difícil. Não fiz nada. Dirigi para casa. E abri meu notebook. Aqui eu quero perguntar uma coisa, porque pensei nisso centenas de vezes desde então. Se você estivesse naquela calçada, vendo a cozinha da sua avó sendo carregada por estranhos na sua frente, você teria ido para casa e tentado aproveitar o Natal? Ou teria começado a puxar os fios até descobrir a verdade? Me diga nos comentários o que você teria feito e continue comigo. Porque o que encontrei ao puxar o primeiro fio foi pior do que uma traição. Eu cheguei em casa, abri meu notebook e fiz a coisa mais simples e mais poderosa que eu sei fazer. Eu procurei os registros públicos. O cartório do condado coloca documentos de propriedades online para qualquer pessoa com paciência suficiente e alguns dólares para imprimir as páginas. Essa é a parte do meu trabalho que muitas pessoas acham chata. Eu acho uma das partes mais importantes. Toda mentira envolvendo dinheiro, em algum momento, precisa tocar um registro público. Porque dinheiro que se move sem deixar rastros de papel é apenas roubo com uma aparência mais educada. Meu pai passou a vida inteira em um mundo de apertos de mão e laços de sangue. Ele esqueceu que o condado guarda tudo por escrito. E o condado não se importa se você é filho de alguém importante. Digitei o endereço da Rosewood Lane e esperei enquanto aquela pequena roda carregava. Quando os resultados apareceram, havia 2 documentos de transferência após a morte da casa da minha avó. O primeiro era dela, registrado em fevereiro, quando ela ainda estava viva e com a mente clara, deixando a casa para mim. Ver aquilo ali, oficial, com data registrada, feito pelas próprias mãos dela antes de morrer, fez minha garganta apertar. Ela não apenas tinha me dito que a casa era minha. Ela tinha tornado aquilo uma verdade no único lugar onde meu pai não poderia discutir. A casa já era minha. Já era lei. Não importava o que mais eu encontrasse, aquele fato era um chão firme debaixo dos meus pés. E depois de meses ficando em um lugar que descobri ser apenas uma ilusão, eu quase chorei ao ver algo que era real. O segundo documento tinha sido registrado em abril, um mês depois da morte dela, e colocava Bethan como dona. Por um momento, eu apenas fiquei olhando para as 2 versões da verdade, uma em cima da outra. Alguém tinha levado um segundo documento até aquele escritório e colocado por cima do documento da minha avó, como uma toalha cobrindo uma mancha. Vou ser honesta sobre a próxima hora, porque não quero fingir que fiquei calma e certa de tudo o tempo inteiro. Eu fiquei sentada ali pensando se estava fazendo aquilo que pessoas de luto fazem. Criando uma conspiração a partir de uma coincidência. Transformando minha irmã em uma vilã porque eu não conseguia aceitar o que ela tinha feito com meu casamento. Eu realmente falei em voz alta para minha cozinha vazia. Você está perdendo o controle, Tara.
Então fiz aquilo que eu diria para qualquer cliente fazer. Parei de confiar nos meus sentimentos e comecei a confiar nos documentos. Imprimi os 2 registros. Coloquei um ao lado do outro na mesa. E os documentos não deixaram que eu inventasse desculpas para mim mesma. Rolei a tela até a parte da assinatura do documento mais recente. O Paul Jones. Em uma letra que tremia nos lugares errados. Cuidadosa demais onde a letra dela costumava ser solta. Solta demais onde ela costumava ser cuidadosa. A assinatura verdadeira da minha avó estava em dezenas de cartões de aniversário guardados no meu armário. Eu conhecia aquela assinatura do mesmo jeito que você conhece uma voz. Aquela não era dela. Então vi a data do reconhecimento em cartório. 20 de março. Li 3 vezes. Minha avó morreu no dia 12. Ela já estava morta há 8 dias quando alguém declarou que ela tinha sentado e assinado a casa para minha irmã. Coloquei o certificado de óbito na tela ao lado do documento. Só para ter certeza de que eu não estava ficando louca sentada na minha própria cozinha no dia de Natal. Dia 12. Dia 20. Uma pessoa morta não consegue segurar uma caneta. Havia um nome na linha do tabelião. Colette Roark. Eu fiquei ali sentada com uma sensação estranha de que já tinha visto aquele nome em algum lugar antes, mas ainda não conseguia lembrar onde. Então fiz a pergunta que sempre faço em todos os casos. A pergunta que nunca falhou comigo. Não foi. Quem assinou? Foi. Quem se beneficia? E quem realmente conseguiria registrar aquilo? Beta não poderia simplesmente levar um documento falsificado até o cartório do condado e fazer tudo parecer normal. Beta não sabia cuidar daquela papelada. Alguém com autoridade tinha feito aquilo. Alguém que os funcionários reconheceriam e respeitariam. Alguém que tinha colocado a mão quente nas minhas costas no funeral e dito: deixa a papelada comigo. Mas a casa era apenas um dos bens. E meu pai nunca foi o tipo de homem que pegava apenas uma coisa quando podia pegar tudo. Eu fui investigar a empresa depois. Quero ser honesta sobre o que eu podia e o que eu não podia fazer, porque isso importa. Em Ohio, a Secretaria de Estado não publica quem é o dono de uma empresa de responsabilidade limitada. Os registros públicos mostram apenas o agente registrado e o histórico de documentos, e pouco mais. A propriedade fica no contrato da empresa, um documento privado, e nos formulários K1 que são feitos todos os anos para informar ao IRS quem recebeu qual parte dos lucros. O Estado não vai me dizer quem é o dono, eu lembro de ter pensado. Mas o contrato da empresa vai. Eu ainda tinha meus antigos formulários K1 da Cardinal Voldworks. Depois dos $86.000 de 2019, meu pai tinha, pelo menos no papel, me colocado como sócia. Os documentos provavam isso, ano após ano. Uma pequena parte de uma pequena empresa. Meu nome estava na coluna de proprietários. Não era a sociedade que ele tinha prometido. Mas era alguma coisa. E era real. E era meu. Liguei para Dali Previt. Dali cuidou dos livros da Cardinal por 30 anos. Ele tinha 61 anos, era preciso e ficava profundamente incomodado quando um número era obrigado a dizer algo que não era verdade. Quando contei que estava procurando os registros de propriedade da empresa, houve um longo silêncio do outro lado da linha. Então ele disse: acho que não deveria estar falando com você, Tara. E desligou. Não de forma cruel. Com medo. Fiquei pensando naquilo por um dia. Teria sido fácil interpretar aquilo como um fim de caminho. Mas eu interpretei como uma informação. Um contador não fica com medo de uma pergunta simples. Ele fica com medo da resposta. Então eu não pressionei. Enviei apenas uma mensagem. Não estou tentando colocar você no meio disso. Só não quero assinar algo de que vou me arrepender depois. Se eu estiver errada sobre tudo isso, me diga que estou errada e eu vou deixar para lá. Ele me ligou naquela noite e disse: me encontre em algum lugar que não seja a loja. Nós nos encontramos em uma lanchonete a 2 cidades dali. No começo, ele não queria falar. Depois, ele queria falar muito. Do jeito de um homem cuidadoso que carregou algo pesado por muito tempo.
Ele ficava girando a xícara de café um quarto de volta por vez. Durante 30 anos eu mantive aqueles livros limpos, ele disse. No ano passado, eles pararam de me deixar fazer isso. Ele colocou uma pasta sobre a mesa sem soltar completamente. Eu só registro aquilo que me mandam registrar, ele disse. Pergunte a quem me mandou. Aqui eu admito que eu estava errada sobre uma coisa. Até aquela manhã, eu achava que tudo era plano de Beta. Que minha irmã mais nova tinha ficado gananciosa, procurado um advogado e que meu pai simplesmente tinha falhado, como sempre, em dizer não para ela. Eu tinha construído toda a história em volta dela. Dali destruiu essa ideia com uma frase. Beta não mexeu nos livros. Beta não saberia ler um balanço financeiro nem se a vida dela dependesse disso. Quem planejou isso entendia estruturas de propriedade, entendia como mover dinheiro e chamar de outra coisa, entendia exatamente qual documento precisava de qual assinatura. Aquela não era minha irmã. Eu estava mirando na pessoa mais barulhenta da sala. E a pessoa mais barulhenta quase nunca é a pessoa que está comandando tudo. Dentro da pasta havia uma alteração no contrato da empresa, datada de novembro, que adicionava Beta e Nolan como sócios e reduzia minha participação a 0. Foi feito sem mim. O que significava que não era válido sem a minha assinatura. E isso, eu entenderia depois, era exatamente o objetivo. Havia uma linha no registro financeiro onde meus $86.000 tinham sido silenciosamente renomeados como empréstimo pago, como se o dinheiro tivesse sido devolvido para mim. Eu nunca recebi um centavo de volta. Meu extrato bancário provava isso. Alguém simplesmente mudou o nome daquilo. Tem alguns anos de dinheiro saindo para marketing, Dali disse, batendo na pasta. Valores redondos, sempre iguais. Pergunte quem aprovou isso. Havia 6 pagamentos durante o ano, totalizando $62.000. Todos enviados para Beta. Todos aprovados pelas mesmas 2 iniciais no canto. NW. Nolan Whittaker. Aprovando o dinheiro que ia para a mulher com quem ele aparentemente estava construindo uma família de verdade. Os pagamentos estavam registrados como consultoria de marketing, com valores redondos e intervalos regulares. No meu trabalho, números redondos em períodos regulares são uma confissão. Notas reais são bagunçadas. Elas têm centavos diferentes, multas, alterações e ajustes. Aquilo eram apenas mesadas disfarçadas de despesas. E meu marido tinha autorizado todas elas. Fiquei olhando para aquelas iniciais por muito tempo. Teria sido fácil e até satisfatório parar ali e chamar Nolan de vilão. Ele merecia isso. Mas eu já tinha errado uma vez. Eu estava mirando na pessoa mais barulhenta. Então me obriguei a continuar. Nolan aprovava o dinheiro. Mas Nolan não era dono da empresa. Não controlava o contrato da sociedade. Não tinha autoridade para levar um documento falso ao cartório e conseguir que o funcionário aceitasse. Nolan era mão. Alguém tinha dito para mão o que assinar. Os livros não fazem perguntas. Alguém acima na cadeia faz. E essa pessoa passou a vida inteira ensinando todos ao redor a também não fazerem perguntas. Dali percebeu quando eu finalmente entendi. Você sempre foi a mais inteligente, ele disse, sem maldade. Por isso eles tiveram tanto cuidado com você. Ele falou como alguém contando para uma pessoa que ela tinha sido deixada de fora de um testamento. E, de certa forma, eu tinha sido. Dirigi para casa com toda aquela estrutura começando a fazer sentido na minha cabeça. Mas ainda havia uma parte que eu não tinha decifrado. Eu tinha tratado aquela mensagem de voz daquela manhã como uma faca apontada para o meu casamento. Na verdade, era um mapa. Naquela noite, sentei no escuro e ouvi a mensagem inteira. E dessa vez, eu entendi cada palavra. Oi, a voz de Nolan disse, tranquila e íntima. Está feito. Enviei para seu pai os últimos números. Assim que assinar a parte da empresa e a casa da Rosewood, estaremos livres. Não diga nada sobre o bebê hoje à noite até o Arrin ter o momento dele. Na verdade, apenas espere por mim. Amo você. A mensagem tinha sido enviada para mim. Mas nenhuma palavra dela era para mim. Eu olhei meus contatos e entendi o pequeno acidente humano que tinha me entregado tudo. Beta e Tara.
O nome da minha irmã ficava logo acima do meu no celular dele. Um toque para cima às 8h12 da manhã, e um homem que passou um ano tentando me apagar enviou a confissão para mim em vez da mulher para quem realmente queria mandar. Eu anotei as frases em um bloco de papel, do jeito que faço em um caso. Assinar. Então eles precisavam da minha assinatura. O documento falso da casa era inválido, morto desde o começo. Ele tinha sido datado depois da morte da minha avó. Não poderia vencer o documento verdadeiro dela. Ele só conseguia deixar tudo confuso, criar dúvidas sobre a propriedade. Para realmente transformar a casa em algo de beta, para fazer a empresa ser deles, eles precisavam que eu assinasse e abrisse mão de tudo. Era para isso que todo o plano estava levando. A minha cooperação. Entregue como se fosse apenas seguir em frente. Seu pai. Não o plano de beta. O plano era do meu pai. Deixa a papelada comigo. As mesmas palavras do funeral estavam sobrepostas na mensagem de voz, assim como o segundo documento tinha sido colocado por cima do primeiro. Warren teria o momento dele. Meu pai tinha planejado um momento. Uma encenação. E Beta levantando naquela festa de Natal com a mão na barriga tinha estragado tudo, porque o plano não era para acontecer até que meu nome já estivesse na linha de assinatura. Espere por mim, Nolan tinha dito. Espere. Ainda não faça isso. Ela não esperou. Eu fiquei sentada no escuro com o celular na mão. Senti vontade de ligar para Nolan naquele momento, colocar a mensagem para tocar e ouvir ele tentando explicar. Meu dedo estava em cima do nome dele. Eu queria fazer aquilo tanto que até me assustou. Mas então pensei no que ele faria se soubesse. Ele contaria para meu pai. Meu pai mudaria os documentos. Faria uma falsificação mais convincente. Fecharia as falhas que eu tinha encontrado. A única vantagem que eu tinha era que eles não sabiam que eu estava investigando. Confrontá-lo pareceria justiça por uns 10 segundos, mas acabaria com todo o meu caso. Então coloquei o celular virado para baixo na mesa. Deixei aquela vontade passar por mim como uma onda. Fui para a cama. Não dormi. E não liguei. Na noite seguinte, liguei para Piper. Piper achou que me conhece desde a faculdade e nunca entra em pânico. Isso nunca foi apenas uma traição, eu disse para ela. Era uma transferência. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Meu Deus, Tara, ela disse. O bebê, o anúncio, tudo isso. Era uma distração. Ela estava certa. E ouvir outra pessoa dizer aquilo tornou tudo real de uma forma que minha própria mente ainda não tinha conseguido fazer. A gravidez era verdadeira. A traição era verdadeira. E tudo aquilo tinha sido feito para me transformar na vilã daquela sala, para que ninguém olhasse para a papelada. Se seu pai faria isso com você, Piper disse devagar. Será que ele já fez isso com outra pessoa? Eu já sabia a resposta. Ela estava parada naquele espaço vazio na parede da casa dos meus pais. Existe uma mulher que minha família me ensinou a nunca perguntar sobre. Minha tia Fern. A irmã mais nova do meu pai. A filha da minha avó. Ela deixou a família muitos anos atrás, e ninguém nunca explicou o motivo. E crianças aprendem rápido quais perguntas fazem uma sala inteira ficar em silêncio. Encontrar ela levou um dia de trabalho silencioso. Ela não estava no celular de ninguém. Eu tinha um sobrenome de solteira, um sobrenome de casada e a lembrança de um cartão de Natal que minha avó costumava enviar e que sempre voltava com uma etiqueta de encaminhamento. Descobri que vó Paul tinha mantido contato com a filha em segredo por anos. As duas trocavam cartas que meu pai nunca soube que existiam. E isso, por si só, já me dizia alguma coisa. Uma avó que esconde uma relação dentro da própria família é uma avó que já decidiu quem é perigoso. Encontrei Fer em uma pequena casa a 1 hora da cidade. Na estante havia fotos de vó Paul, incluindo uma de 2 crianças na frente da antiga oficina. Meu pai e uma menina com exatamente o mesmo queixo teimoso que eu tinha. Ela era mais velha do que em qualquer foto que eu já tinha visto. E tinha o mesmo jeito da minha avó de ficar completamente parada enquanto decidia se podia confiar em alguém. Ela abriu a porta, olhou para mim e alguma coisa no rosto dela mudou, como se ela tivesse esperado aquela batida por 20 anos.
Eu sempre me perguntei quanto tempo demoraria até ele fazer isso com você também, ela disse. Eu sentei na mesa da cozinha dela, e então ela me contou a coisa que minha família tinha construído todo aquele silêncio em volta. Quando o pai deles morreu, havia uma parte da empresa que deveria ter sido dividida entre os dois. Meu pai convenceu minha avó de que o negócio precisava continuar inteiro nas mãos de uma só pessoa. As dele. E que Fern apenas complicaria tudo. Ele preparou os documentos e disse para a irmã mais nova que era apenas uma formalidade, algo que o contador precisava. Assina aqui. Ela tinha 23 anos. Ela confiava no irmão mais velho do mesmo jeito que eu confiei nele durante o funeral. Quando percebeu que tinha assinado, os documentos já tinham sido registrados e a história já estava pronta. Fern era difícil. Fern era ingrata. Fern tinha abandonado a família. Ele fez isso comigo primeiro, ela disse. Passei 30 anos sendo o exemplo do que você não deveria ser. Não seja como sua tia Fern. Você também ouviu isso, não ouviu? Eu ouvi. Durante toda a minha infância, Fern era o nome ligado a um aviso que eu nunca entendia. Ele precisa que uma mulher da família seja o problema, ela disse, para que ninguém pergunte por que o dinheiro sempre acaba nas mãos dele. Durante anos, fui eu. Eu vi ele colocar esse papel em você no funeral e pensei, lá vai ela, a próxima mulher difícil. Ela não tinha ido embora. Ela tinha sido expulsa. E depois culpada pela porta que fecharam contra ela. Nessa família, ela continuou, girando a xícara de café nas mãos, o amor sempre segue o documento. Sempre foi assim. Ela me contou que minha avó tinha visto aquilo acontecer com a própria filha e não conseguiu impedir. E carregou essa culpa pelo resto da vida. Essa culpa era o motivo pelo qual, no fim, o Paul tinha sido tão cuidadosa comigo. Ela tinha visto o padrão começando novamente. Ela reconheceu o olhar que meu pai tinha quando havia algo que ele queria possuir. Então Fern me contou sobre a caixa. Sua avó me deu isso antes de morrer, ela disse. Mandou eu guardar em segurança e me deu a pequena chave. Ela disse, se isso chegar ao papel, a verdade está na caixa. No dia do funeral, enquanto meu pai estava ocupado sendo o filho mais velho sofrendo pela perda, Fern silenciosamente tirou a caixa entalhada da lareira e levou para casa. Era por isso que ela tinha desaparecido. Ela não tinha sido perdida. Ela tinha sido protegida pela única pessoa que meu pai achava que já tinha vencido. Ela colocou a caixa sobre a mesa entre nós. Madeira de nogueira, dobradiças de metal. Exatamente como eu lembrava. Ainda trancada. Ele assinou o nome dela, Fern disse baixinho. Depois que ela morreu, eu sempre achei que essa era uma linha que até ele não cruzaria. Eu contei para ela o nome do tabelião, aquele que eu não conseguia lembrar de onde conhecia. Colette Rourke. As sobrancelhas de Fern levantaram. Colette se aposentou há anos, ela disse. Ela e sua avó eram amigas. Ela se mudou para o Arizona para ficar perto dos filhos. O que significa que, no dia 20 de março, o dia em que ela supostamente reconheceu a assinatura da sua avó em Ohio, Colette Rourke nem estava em Ohio. Encontrei o número de Colette através de uma antiga lista da igreja que Fern ainda guardava. Minha mão ficou parada sobre o botão de ligar por mais tempo do que eu gostaria de admitir. Se Colette desligasse, se não lembrasse ou se não quisesse se envolver, eu teria apenas uma suspeita e nenhuma testemunha. Muitos casos vivem ou morrem dependendo se uma pessoa cansada decide atender o telefone e dizer a verdade. Ela atendeu no quarto toque. Quando expliquei o motivo da ligação, ela ficou em silêncio. Depois ficou com muita raiva. Daquela forma curta e firme de uma mulher que passou a vida certificando que as coisas eram verdadeiras. Eu nunca reconheci essa assinatura, ela disse. Eu nem estava no estado naquela semana. Eu estava no batizado do meu neto em mesa. Ela disse que conhecia minha avó há 40 anos. E a ideia de alguém ter usado o nome dela para roubar da família de Paul Jones fez a voz dela tremer. Ela tinha fotos. Tinha o cartão de embarque. Não tinha nenhum registro daquele tipo de assinatura. Mas ela nem precisava de registro para saber que nunca tinha sentado diante de uma mulher que já estava enterrada. Alguém tinha usado o carimbo dela, ou uma cópia dele. E isso era outro crime. Um crime que ela mesma pretendia denunciar.
Em Ohio, um tabelião não é obrigado a manter um registro de cada ato feito pessoalmente. Então não havia um livro de registros para verificar. Mas não precisava existir. Uma pessoa morta assinando e um tabelião a milhares de quilômetros de distância não é um caso para discutir. É um caso encerrado. Eu vou dizer isso para qualquer pessoa que perguntar, Colette me disse ao telefone, em uma sala. Eu nunca fiz isso. Eu acreditei nela. Ela foi a primeira pessoa fora da minha própria cabeça a olhar para o que meu pai tinha feito e chamar pelo nome certo. Fern me entregou a pequena chave de metal. Ela girou na fechadura da caixa entalhada com um pequeno clique. E dentro, exatamente onde minha avó disse que estaria, estavam o documento original e a carta dela. O documento era igual ao que estava registrado, palavra por palavra. Meu nome escrito com a letra firme da minha avó. E a carta que eu estava ocupada demais para ler naquela época, naquele quarto de hospital, eu li agora até o fim. Ela terminava dizendo: plante algo que sobreviva a tudo isso. Eu não precisava da caixa para provar que a casa era minha. O documento registrado já tinha feito isso. Mas segurando o original dentro da caixa que ela mesma tinha esculpido com as próprias mãos escondido com a própria filha, eu finalmente entendi o quanto minha avó estava à frente deles. Ela tinha previsto tudo. E tinha construído uma saída para mim antes de morrer. Por alguns dias, fiquei pensando em uma pergunta mais difícil do que qualquer documento. Eu já tinha o suficiente para simplesmente recuperar minha casa e ir embora. Pedir a correção oficial do título da propriedade, me recusar a assinar qualquer coisa, guardar os documentos da empresa em uma gaveta e nunca dizer uma palavra para a família. Sem cena. Sem destruição. Minha mãe nunca precisaria ouvir o marido sendo chamado de falsificador na frente dela. Existia uma versão dessa história em que eu protegia todos da verdade e apenas vencia em silêncio. Mas, sentada ali, eu entendi que essa versão silenciosa não era bondade. Era o mesmo silêncio que tinha permitido que ele fizesse aquilo com Fern, depois comigo, e permitiria que ele fizesse com outra pessoa no futuro. Proteger minha mãe da verdade era apenas proteger meu pai das consequências. Se eu ficasse em silêncio, eu ficaria com minha casa e eles continuariam com a história deles. E aquela história era o que continuava machucando as pessoas. Eu decidi que aquela história precisava acabar onde todos pudessem ver. Eu sabia o quanto isso machucaria minha mãe. Mesmo assim, escolhi fazer. Foi a primeira decisão realmente livre que eu tomei naquela família em 34 anos. Coloquei tudo sobre a mesa da sala de jantar como um arquivo de investigação, porque era exatamente isso que tinha se tornado. O documento original e o documento registrado. O documento falso com a data impossível. O cartão de embarque de Colette Rourke. A alteração do contrato da empresa e meus antigos formulários K1. A transferência de $86.000 sem nenhum pagamento de volta para combinar com a mentira nos registros. Os 6 pagamentos de valores redondos aprovados pelas iniciais NW. A mensagem de voz. O depósito de $9.300 da reforma de outubro. E a carta da minha avó por cima de tudo. Porque ela era o motivo de tudo aquilo. Eu não precisava gritar. Eu precisava de páginas numeradas. Organizei tudo como organizaria qualquer caso antes de uma audiência. Não na ordem em que descobri as coisas. Mas na ordem em que elas fariam sentido. Começar pela coisa que ninguém poderia discutir. A data em que uma mulher morta assinou um documento. E depois construir a partir dali. Cada documento fechando uma porta que o anterior tinha aberto. Treinei falando em voz alta na cozinha vazia até conseguir dizer tudo sem minha voz subir. O tempo todo, a vontade era agir imediatamente. Enviar tudo para meu pai em um único e-mail cheio de raiva e assistir ele tentar se explicar. Mas um e-mail pode ser apagado, negado e distorcido em segredo. Eu queria aquilo em uma sala. Na frente das pessoas cuja aprovação ele passou a vida inteira tentando conquistar. Então eu me obriguei a esperar. Esperar quando você está certa e consegue provar é um tipo de poder. Um poder que eu nunca tinha tido antes. Eu ainda estava em pé diante daquela mesa quando meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu pai enviada para toda a família. Jantar de assinatura na casa da Rosewood, dia 18 de abril. Vamos deixar isso para trás e oficializar tudo. Traga uma caneta.
Ele iria reunir todos na casa da minha avó, aquela que ele achava que tinha tomado para si, e pediria que eu assinasse tudo no momento da sobremesa. Eu respondi apenas uma palavra. Ok. A casa da Rosewood Lane tinha novos armários quando entrei no dia 18 de abril. A cozinha da minha avó, refeita de acordo com o gosto de outra pessoa. Havia flores na mesa e uma pasta de documentos na ponta dela. E uma mulher de blazer cinza que eu não conhecia. Uma advogada chamada Meredith Kingsley, ali para garantir que a assinatura fosse feita corretamente. Meu pai estava sentado na cabeceira da mesa como um homem que já tinha vencido. Beta estava com 7 meses de gravidez naquela época, brilhando daquele jeito que as pessoas descrevem, mas raramente é de verdade. Minha mãe mal conseguia olhar para mim. Nola estava sentado perto da parede, cuidadoso, observando tudo. Um homem que tinha enviado uma mensagem errada e passou 4 meses sem saber quanto aquilo custaria para ele. Tara, meu pai disse, com a mesma voz gentil de sempre. Assine aqui e todos nós podemos seguir em frente. Como uma família. Coloquei a caixa entalhada da minha avó sobre a mesa, ao lado do meu prato. Ainda não a abri. Antes de eu assinar qualquer coisa, eu disse, quero apenas ter certeza de que entendi quem possui o quê. Vamos falar claramente, para que ninguém fique confuso depois. Olhei para meu pai. A casa é da Beta, de acordo com a vontade da avó, e meus $86.000 foram devolvidos. Essa é a posição da família? É isso mesmo, meu pai disse, abrindo as mãos. Minha mãe deixou a casa para Beta. Está tudo registrado e seu empréstimo foi pago anos atrás. Meredith Kingsley concordou com a cabeça enquanto virava as páginas do documento na pasta, apenas fazendo o trabalho dela. Registrado em que data? Perguntei. Algo na mão da advogada parou sobre a página. Eu abri a caixa. Tirei de dentro o documento original da minha avó, registrado em fevereiro, com a letra firme dela, deixando a casa para mim. Coloquei sobre a mesa. Este é o documento verdadeiro da avó, eu disse. Registrado enquanto ela ainda estava viva. Isso significa que a casa já era minha no dia em que ela morreu. Mas existe um segundo documento. Coloquei o documento falso ao lado dele. Este aqui tem a data de 20 de março. Minha avó morreu no dia 12. Coloquei o certificado de óbito entre os dois, para que ninguém precisasse apenas acreditar na minha palavra. Ela já estava morta há mais de uma semana quando supostamente assinou a casa para Beta. Isso é absurdo, meu pai disse. Mas a voz dele tinha mudado. Ficou tensa nas bordas. Assinaturas podem ter datas erradas. Isso é um erro de... O tabelião é Colette Rourke, eu interrompi. Ela mora no Arizona há 3 anos. Ela estava em um batizado em mesa naquela semana. Ela nunca reconheceu essa assinatura. O carimbo dela foi usado sem autorização. Coloquei o cartão de embarque sobre a mesa. Alguém assinou o nome de uma mulher morta e usou o selo de uma mulher aposentada para pegar esta casa. A avó queria que eu tivesse a casa. A voz de Bethan saiu fraca. Ela olhou para nosso pai, esperando que ele a defendesse, como ele sempre fez. Pai, diga para ela. Vó queria que eu ficasse com a casa? Ela contou isso para você, Bethan? Eu perguntei. Ou será que fez? Minha irmã abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. E naquele silêncio, dava para ver que ela estava entendendo. Talvez pela primeira vez, ela percebeu que nunca tinha realmente conversado com nossa avó sobre nada daquilo. Ela recebeu uma história pronta, recebeu uma casa e disseram para ela sorrir. Ela era apenas o rosto daquela situação. Ela nunca tinha visto a máquina por trás da própria sorte. A sala ficou completamente silenciosa. E não era aquele silêncio educado de um jantar em família. Meredith Kingsley fechou a pasta. Ela fez isso devagar, de propósito. E não abriu novamente. E a empresa, eu disse, antes que alguém conseguisse se recuperar. Aqui está a alteração que me apagou em novembro. Ela precisa da minha assinatura para ter valor, e essa é a única razão pela qual estou sentada aqui. Aqui estão meus formulários K1 provando que fui sócia por anos.
E aqui estão os 86 mil dólares que enviei em 2019, sem nenhum pagamento de volta em nenhuma conta minha, não importa como o registro tenha sido alterado. O queixo de Bethan começou a tremer. Desliga isso, ela disse, mesmo que nada estivesse tocando ainda. E eu percebi que ela achava que eu estava falando da mensagem de voz. Eu ainda não coloquei para tocar, eu disse. Mas podemos fazer isso. Você já tentou impedir uma vez. Coloquei meu celular rachado sobre a mesa e apertei para reproduzir. A voz calma e carinhosa de Nolan naquela manhã encheu a cozinha da minha avó, que tinha sido reformada por outra pessoa. Está feito. Enviei para seu pai os últimos números. Assim que Tara assinar a parte da empresa e a casa da Rosewood, estaremos livres. Espere até o Warren ter o momento dele. Ninguém se mexeu. Nolan olhava fixamente para a mesa. Beta estava com as duas mãos cobrindo a boca. E meu pai, pela primeira vez em toda a minha vida, não tinha nada gentil para dizer. Foi minha mãe quem quebrou o silêncio. E ela não quebrou por mim. Ela quebrou por vó Gran. Warren, ela disse, com a voz tremendo. Me diga que você não assinou o nome da sua mãe. Ele não respondeu. E aquela foi a resposta. Dali Previtt também estava lá. Ele tinha sido convidado para o jantar como um antigo funcionário leal. E escolheu aquele momento para ser exatamente tão honesto quanto sempre quis ser. Os números foram alterados seguindo as ordens dele, ele disse baixinho. 30 anos, Warren. Você me transformou em um mentiroso nos meus próprios registros. Eu posso mostrar isso para todos. Meu pai tentou então fazer aquilo que sempre fazia. Ele se recompôs e buscou aquela voz calma e segura, a mesma que tinha encerrado centenas de discussões familiares antes mesmo de começarem. Agora, todos fiquem calmos, ele começou. Isso é um mal-entendido, e nós não vamos deixar Tara transformar um jantar agradável em... Não. A voz da minha mãe cortou a dele. Baixa. Diferente. E aquilo assustou todos na mesa, porque durante 40 anos ela nunca tinha interrompido ele. Ela não estava olhando para mim. Ela estava olhando para os dois documentos. Para o nome da sogra dela que tinha sido falsificado. Depois olhou para Beta. E depois para aquele espaço onde eu percebi que ela finalmente estava vendo toda a dimensão daquilo que ajudou a construir com o próprio silêncio e com aqueles pequenos comentários suaves que machucavam durante 4 décadas. Passei a minha vida inteira criando desculpas para você, ela disse. Eu não vou criar mais esta. E meu pai, pela primeira vez na vida, não tinha nada gentil para dizer. Porque a única pessoa cuja aprovação ele sempre conseguiu contar tinha acabado de colocar tudo diante de todos e se recusado a fingir novamente. Eu me levantei. Quero falar sobre a versão de mim que ficou de pé naquela sala, porque ela não era a mesma garota que pagou pelo próprio casamento. Eu senti a sala inteira esperando que eu gritasse, chorasse ou implorasse por uma explicação. Eu não fiz nada disso. Antes de contar a última coisa que eu disse naquela casa, quero dizer algo para você. Alguns de vocês ainda esperam que as pessoas que machucaram vocês finalmente percebam o que fizeram, peçam desculpas e deem aquele momento em que tudo cai sobre elas. Eu entendo essa esperança. Mas ver a pessoa que fez mal a você desmoronar não é a mesma coisa que ser livre. Se existe um limite que você tem medo de colocar porque está esperando primeiro ser compreendido, lembre-se de uma coisa. Você tem permissão para parar de esperar. Agora, deixe-me contar como eu fui embora. Eu olhei para meu pai. A casa sempre foi minha, eu disse. Eu só vim tirar a mentira que estava em cima dela. Fiquei com o jantar. Peguei a chave de metal da Rosewood Lane que estava no meu bolso. A mesma chave que sempre ficava junto das chaves da minha avó. E coloquei sobre a mesa. Não para devolver. Porque ela era minha. E eu queria que eles vissem que eu estava escolhendo ficar com ela. Queria que vissem que eu estava escolhendo ir embora com minhas próprias pernas, antes que meu pai recuperasse a voz e tentasse tomar o controle da sala novamente. Peguei a caixa da minha avó com a carta dentro. E saí pela porta da frente. A mesma porta que meu pai tinha aberto antes para me mandar embora de uma festa. Fern estava esperando no carro, na calçada, com o motor ligado. Ela olhou para mim e não fez uma única pergunta.
Eu não preciso ver o resto, ela disse. A mentira desmoronou do jeito que as mentiras costumam desmoronar. Devagar. E depois de uma vez só. Naquela primeira noite, o jantar de assinatura simplesmente terminou. Meredith Kingsley disse ao meu pai, enquanto ia embora, que não poderia fazer parte do registro de nada baseado naquele documento. E disse que ele deveria procurar o próprio advogado. Os papéis sem assinatura ficaram sobre a mesa. Nolan saiu da casa dentro de uma hora. Bethan ficou chorando. E, pela primeira vez na vida dela, ninguém atravessou a sala para consolá-la. Meu celular acendeu antes mesmo de eu chegar em casa. Uma mensagem de Nolan. Precisamos conversar. As semanas seguintes foram mais silenciosas e mais cuidadosas do que qualquer explosão. Eu entrei com uma ação para limpar o registro da casa da minha avó e remover o documento falso. Foi, minha advogada disse, um dos casos mais simples que ela já viu, porque um documento reconhecido em cartório depois da morte do proprietário acaba se contradizendo sozinho. O condado corrigiu o registro. A casa foi confirmada como minha. De forma limpa. No meu nome. Do jeito que Vaughan tinha garantido que seria. Entreguei o documento falso, o cartão de embarque e os registros financeiros para um investigador. E deixei o processo seguir seu caminho. Meu pai não foi levado algemado. Quero ser honesta sobre isso, porque sei que algumas pessoas esperam ver uma prisão. O que aconteceu foi mais lento e, de certa forma, mais pesado. A Cardinal Voldworks, o nome que ele passou 40 anos construindo, virou a empresa onde o dono falsificou a assinatura da própria mãe. Os pedidos começaram a ser cancelados. Clientes antigos pararam de ligar. Ele ficou sentado em uma oficina que tinha ficado silenciosa. Um homem que trocou a própria família por um prédio e acabou sem nenhum dos dois. Nolan e Bethan começaram a se culpar quase imediatamente. As mensagens de desculpas dele, que eu nunca respondi, se transformaram em acusações. Foi ideia do seu pai, Tara, um deles começou a dizer, como se isso fosse uma defesa. Ela queria estabilidade. Ele queria controlar tudo. Nenhum dos dois queria o que realmente tinham criado. Uma criança chegando no meio de uma guerra. As pessoas que trabalhavam na Cardinal há décadas começaram a sair em silêncio. Dali foi o primeiro. Depois, 2 dos marceneiros que trabalhavam lá desde que eu era menina. Você pode construir uma reputação durante 40 anos e perder tudo em uma primavera. Meu pai contratou um advogado de verdade dessa vez, que disse a mesma coisa que Meredith Kingsley já tinha dito. Não existe argumento inteligente para uma assinatura com data depois de um funeral. Ele não iria para a prisão. Não por algo que levaria anos e muito dinheiro, que eu nem tinha certeza se alguém teria vontade de gastar. Mas ele ficaria sentado em uma empresa cada vez menor, com o próprio nome ligado a uma falsificação. E ele saberia que todos em 3 condados sabiam. Para um homem cuja vida inteira foi baseada na ideia de que uma família mantém o que constrói pelo sangue, ver tudo ao redor dele se desfazer era uma espécie de sentença. Houve uma reparação que eu não esperava. Fern começou a voltar aos encontros de domingo. Na minha casa. Não na casa dos meus pais. 30 anos sendo tratada como o exemplo do que não se deveria ser, destruídos por um rastro de documentos. Acho que minha avó teria gostado mais disso. As mulheres difíceis. Juntas em uma cozinha. Sem medo. Algumas coisas eu consegui de volta. Algumas eu não consegui. Entrei com o pedido de divórcio naquela primavera e saí de casa. E os 9 anos do meu casamento terminaram do jeito que casas antigas são derrubadas. Não com um único desmoronamento. Mas com uma longa sequência de pequenas retiradas silenciosas. Guardei meus livros enquanto ele estava fora. Deixei a louça do casamento. Em uma gaveta, encontrei uma cópia de uma consulta de fertilidade que tínhamos feito juntos anos antes. Naquela época, ele segurou minha mão na sala de espera. E eu entendi que eu estava sofrendo por um casamento que provavelmente tinha acabado muito antes de eu perceber. Em algum lugar onde eu não fui convidada. Eu não sinto falta do homem que descobri que Nolan era. Eu sinto falta do homem que eu achava que tinha me casado. E precisei sofrer por ele como se fosse uma morte. Porque, de certa forma, ele nunca existiu.
Eu perdi isso. Perdi a versão da minha vida que aparecia naquela foto de família. Aquela em que um dia eu seria compreendida. Um dia eu seria escolhida. Essas coisas não voltam. E eu parei de fingir que poderiam voltar. Esse é o preço que ninguém avisa. Mesmo quando você vence, você não recebe os anos de volta. E você não consegue manter a versão das pessoas que amou, aquela versão que criou na sua cabeça para conseguir sobreviver a elas. Minha mãe deixou uma mensagem algumas semanas depois. Eu deveria ter protegido você, ela disse. Eu sei que estou atrasada. Ela estava. Ela pediu para me encontrar. E eu fui. Em uma cafeteria onde nenhuma de nós faria uma cena. E eu ouvi. Ela disse que não sabia sobre o documento da casa, e eu acreditei nela. Mas eu disse que não saber também era uma escolha, porque durante 40 anos ela fez questão de nunca precisar saber de nada que exigisse que ela se levantasse e tomasse uma posição. Ela ajudou a manter uma história sobre qual filha merecia o quê, qual filha era forte o suficiente e qual precisava ser protegida. E só agora ela começava a entender o preço daquela história. E quem tinha pagado por ela? Ela chorou. Eu não. Eu não gritei com ela. E também não a perdoei completamente. As duas coisas teriam facilitado para ela, apenas de maneiras diferentes. Você pode sentir arrependimento, eu disse a ela. Eu ainda posso dizer não. As duas coisas podem existir. Ela ligou novamente na semana seguinte. Eu não atendi. Isso não é crueldade. Isso é um limite. E eu aprendi que existe uma diferença. Depois, eu dirigi até Rosewood Lane. E, pela primeira vez, fui para lá como dona da casa. Em maio, fiquei na varanda da minha avó com a chave de metal na mão. Era o mesmo tipo de porta que meu pai tinha aberto um dia para me expulsar de uma festa. E eu fiquei ali por um momento, sentindo o peso daquilo, antes de colocar a chave na fechadura. O clique foi pequeno e definitivo. E completamente meu. A reforma estava pela metade e não tinha nada a ver com o meu gosto. Mas descobri que eu não me importava. Lá dentro estava silencioso. A luz entrava pelas janelas da frente do mesmo jeito que entrava todas as tardes da minha infância. Iluminando a poeira, dourada e devagar. Coloquei a caixa entalhada no lugar dela sobre a lareira. Depois tirei a carta da minha avó e li mais uma vez. Sem pressa. Do jeito que eu não consegui ler no quarto do hospital. Você foi quem ficou, ela dizia. Este é o seu teto agora. Plante algo que sobreviva a tudo isso. A letra dela era firme e familiar. Ainda tinha um leve cheiro de cedro. Eu sentei no chão da minha casa e deixei sentir tudo de uma vez. No quintal, o jardim que eu e ela tínhamos plantado durante 20 verões tinha crescido sem controle depois de um ano de abandono. A equipe da reforma tinha pisado em um dos canteiros enquanto tirava os armários. As rosas tinham crescido tortas e cheias de espinhos. Tudo parecia algo que tinha sido deixado para trás. Eu fui até lá, ajoelhei na terra e comecei a arrancar as ervas daninhas. Minhas mãos lembraram do trabalho antes mesmo da minha mente entender. Pensei em todas as primaveras que eu e ela passamos ali. Ela me ensinando quais plantas precisavam ser cortadas com força para voltar ainda mais fortes. Uma lição que eu entendia muito melhor agora do que quando tinha 10 anos. Fer apareceu naquela tarde com suas próprias luvas. A tia que eu tinha sido criada para temer. Ajoelhada no jardim da própria mãe, como se nunca tivesse sido expulsa daquela família. Piper apareceu com 3 cafés e nenhum conselho, que é o presente mais raro que um amigo pode dar. Nós 3 trabalhamos até a luz ficar alaranjada. A Opal teria gostado desse grupo, Fern disse. Piper olhou ao redor. Para os canteiros cheios de mato. Para a cozinha parcialmente destruída pela reforma. E para as 2 mulheres que apareceram sem ninguém precisar pedir. Isso é uma família de verdade, sabe? Ela disse com naturalidade, como se fosse algo óbvio. E era. Essa foi a frase que minha irmã usou para me machucar em uma sala cheia de pessoas. Ele precisava de uma família de verdade, e algumas de nós nunca foram feitas para isso. Eu carreguei aquela frase por meses como uma pedra dentro do sapato. Mas, ajoelhada na terra da minha avó,
com as pessoas que realmente ficaram comigo, eu finalmente entendi a verdade. Uma família não é formada apenas por pessoas que dividem o mesmo sangue e usam isso para machucar você. É formada pelas pessoas que aparecem com luvas nas mãos. Eu não ganhei um novo marido com tudo isso. Não ganhei um bebê, nem uma fortuna, nem a satisfação de ver alguém destruído. Eu ganhei a casa da minha avó, o jardim dela, a carta dela, e o conhecimento silencioso e difícil de que meu valor nunca esteve no que eu poderia dar para um homem ou provar para um pai. Meu valor estava no fato de que eu fiquei. E que eu contei a verdade. E quando eles tentaram me apagar nos documentos, eu li aqueles documentos com mais atenção do que eles. Naquela tarde, plantei algo que vai sobreviver a tudo isso. E quando a luz acabou e minhas amigas foram embora, eu entrei. Fechei a porta por dentro. Do jeito que você faz quando um lugar finalmente pertence a você. Eles me entregaram um casaco para eu ir embora. Eu voltei segurando uma chave.